Olá, turma! Você sabe o que é porcentagem? Não. E calcular uma porcentagem de um valor? Sabe calcular? Não? Fica comigo que depois da vinheta eu vou te mostrar como se faz. Eu sou o professor Fábio Lima e você está no canal Matemática com Jofarauli. A aula de hoje a gente vai te explicar um pouquinho de porcentagem, a parte introdutória aí de porcentagem. E vamos já começando com o conceito de porcentagem. Bom, antes de falar do conceito de porcentagem, você deve encontrar aí o tempo inteiro pelas ruas. Olha, promoção, 10%, liquidação, tudo de 20% até 50%. Porcentagem é algo que está o tempo todo no nosso dia a dia. Se você vai para o seu contra-cheque, salário, tem lá dizendo tantos por cento de INSS, tantos por cento de fundo de garantia, tudo gira em torno de porcentagem. Se você trabalha como comissionado em uma determinada loja, vai estar lá dizendo comissão de tantos por cento em relação às suas vendas. Enfim, se você vai pagar a sua taxa de esgoto na sua conta de água, por exemplo, a taxa de esgoto é uma porcentagem da sua conta de água. Então, só para mostrar que a porcentagem está o tempo inteiro no nosso dia a dia. Então, o que é esse negócio, professor? Porcentagem. Vamos lá que eu vou te mostrar aqui. Porcentagem são as chamadas, deixa eu até destacar isso aqui, são as chamadas frações ou razões centesimais. Professor, o que é centesimal? Quer dizer que tem denominador 100 quando você escreve isso, por exemplo, na forma de fração. Então, as porcentagens, a gente usa esse símbolozinho aqui para indicar, e o nome desse símbolo significa porcento. Então, a porcentagem é uma razão cujo denominador é 100. Quando eu tenho, por exemplo, x%, eu tenho x sobre 100. Beleza? Primeira coisa é só entender o que é o conceito de porcentagem. Tá. Vamos aí para alguns exemplos aqui. O primeiro exemplo, 7%. Eu posso representar essa porcentagem de três formas diferentes. A primeira delas é na forma de porcentagem, como a gente tem aqui. A segunda delas é na forma de fração. Pera, ainda que o meu traço está saindo tortinho aqui. Ixi, Maria, saiu mais torto ainda. Aí, melhorou. Na forma de fração, 7% é 7 sobre 100. Fábio Lima, eu já vi algumas porcentagens sendo representadas na forma de decimal. Como é que eu faço para representar isso aqui na forma decimal? Lembra que uma fração é a mesma coisa que uma divisão. Quando eu pego 7 e divido por 100, vou até fazer a conta só do primeiro aqui no cantinho, 7 dividido por 100. Não dá para dividir 7 por 100 logo no início, né? Então transforma em decimal isso aí, né? 0,70. 70 também não dá por 100. Então transforma em centesimal. 700 por 100 dá 7 e não sobra nada. Ou seja, 7% é a mesma coisa que 7 sobre 100 na forma de fração ou 0,07 na forma decimal. Vocês vão perceber que depois essa forma decimal às vezes é bastante útil para a gente efetuar determinados cálculos rápidos, especialmente usando calculadoras. Isso aqui ajuda muito. Então, mesma ideia aqui, 13% é 13 sobre 100, sempre o denominador 100. Se eu quiser em decimal, uma dica aqui para você fazer divisões com denominadores 100, é só deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Quando não tem vírgula, lembra que ela está aqui no final, né? Então, isso aqui vai dar 0,13. 25%. Vai aqui uma porcentagem assim que é muito útil a gente calcular ela de memória, rapidamente. 25% é a mesma coisa que 25 sobre 100, que se fosse em decimal aqui seria 0,25, mas eu vou até deixar ela aqui na forma irredutível, que é só para a gente fazer uma análisezinha sobre isso. Se eu dividir 25 por 25, dá 1.
Se eu dividir 100 por 25, dá 4. 25% é a mesma coisa que 1/4, que em decimal é 0,25. Quando eu quero calcular 25% de um produto de qualquer coisa, lembra que é só fazer a quarta parte dele, e só isso, nada mais. 50%, professor, dá para ter alguma regra rápida assim como essa? Tem, vou fazer a mesma coisa aqui, ó. 50% na forma de fração, 50 sobre 100. Cancela aqui esse zero, fica 5 sobre 10. Lembra que cancelar o zero aqui é a mesma coisa que dividir por 10. E simplifica aqui agora, ó, por 5. Quando você simplifica aqui por 5, ó, fica 1/2, metade, que em decimal é 0,5. Quando eu quero calcular a metade de qualquer coisa, basta dividir por 2, ou 50% é a mesma coisa que dividir por 2, é a mesma coisa que a metade, e assim por diante. 100%, mesma ideia, ó. 100 dividido por 100. E Fábio Lima aqui ficou bom, porque 100 dividido por 100, eu estou dividindo duas coisas iguais, dá 1 inteiro. Isso aí, dá 1 inteiro. Sempre que a gente está fazendo conta com algumas porcentagens, a gente vai dizer que o valor principal daquele produto, daquela porcentagem, sei lá do que, é sempre 100%. Ou seja, 1 inteiro, o valor é 100%. 150%. É possível ter valores maiores do que 100%? Com certeza. Mesma regra, mesma ideia. Ó. 150% é 150 sobre 100. Então, 150 sobre 100, ó, divide por 10, cancela aquele zero. 15 sobre 10. Dá para dividir tudo aqui por 5. E agora vai... Cadê Fábio Lima? Aqui. 15 dividido por 5 dá 3, 10 dividido por 5 dá 2. E aí, ó, 3 meios, se a gente quisesse isso aqui em decimal, seria 1,5. 150% escrito na forma de fração, de porcentagem, 150 sobre 100 escrito na forma de fração e 1,5 escrito na forma decimal. Belezinha? Alguma dúvida aqui? Primeiro, é importante que a gente saiba fazer esse tipo de comparação, de conversão de fração para porcentagem, de porcentagem para fração, principalmente porcentagem para fração, e às vezes a gente também fazer essa conta na forma decimal. Então vamos lá. Fábio Lima, e como é que a gente calcula uma porcentagem de um valor? Eu vi alguém dizer assim, ó, quanto é 10% de tal valor? Como é que eu faço esse tipo de cálculo? Vamos chegar aqui agora no próximo exemplo. Um pedido antes. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita, clica aí na nossa logomarca, se inscreve, ativa o sininho, porque ativando o sininho você vai estar recebendo todas as novidades de vídeos que nós publicamos semanalmente. E mais, se ainda não deixou aquele like nesse vídeo, deixa aquele like e compartilha ele com os seus amigos que também estão estudando esse conteúdo, beleza? E vamos para a porcentagem de um valor. Olha lá, quanto é 10%? Eita, Fábio Lima, faltou aqui o porcento aqui, ó. Quanto que é 10% de 160? Então, olha só como é que a gente vai fazer. 10% de 160, primeira coisa, você vai dividir, você vai escrever esse 10% na forma de fração, ó. 10% vezes 160. Aqui eu tenho dois caminhos para seguir. Se você gosta de fazer cancelamentos, simplificações antes, vai ficar muito fácil com os cancelamentos. Ó, esse zero daqui cancela com esse zero de cá. Vou até trocar de cor. Ó. Esse zero daqui cancela com esse zero de cá. Lembra que quando uma fração não tem denominador, é porque o denominador é 1. Então, olha como fica super fácil agora. Ó. Quem sobrou desse denominador aqui? Sobrou 1 aqui, sobrou 1 cá. 1 aqui e o 16 aqui, ficou 1 vezes 16, que dá o próprio 16. Já vai uma dica, ó. Calcular 10% de qualquer valor é sempre a 10ª parte daquele valor.
é só pegar aquele valor e dividir por 10 que você já vai achar o correspondente de 10%. Fábio Lima, então se eu quiser calcular 1%, basta pegar o valor e dividir por 1? Com certeza. Toda vez que você quer saber 1% de alguma coisa, pega aquele valor total, divide por 100 e você encontra 1%. Ah, professor, mas eu quero 13. Aí você pega o resultado final e multiplica por 13. Fica a seu critério. Se você, lá no, sei lá, no seu 7º ano do ensino fundamental, viu regra de 3 simples, aí você pode fazer isso aqui também por regra de 3. Eu vou fazer só esse primeiro por regra de 3. Quem quiser fazer os demais por regra de 3 faz, mas eu não vou fazer, tá? Então, fazendo por regra de 3, ó, 160, que é o valor principal. Lembra que eu disse? O valor principal sempre é 100%. 160 corresponde a 100%. 10%, tenho cuidado de colocar porcentagem na coluna de porcentagem, corresponde a quanto? E aí lembra que é uma regra de 3 diretamente proporcional, ó, é só você fazer aqui o cruz credo. O que é isso, professor? Multiplicar cruzado aqui, ó. X vezes 100, que vai dar 100x, é igual a 10 vezes 160. 10 vezes 160 dá 1.600. Agora esse 100 que está multiplicando passa dividindo, ó, 1.600 dividido por 100. Cancelou 2 zeros dali com 2 zeros de cá, que é simplificar essa expressão por 100, e aí ficou claro x igual a 16, que tinha que ser, obviamente, a mesma coisa que você encontrou cá. Fábio Lima, tem outra maneira de fazer isso? Tem. Se você não sabe fazer cancelamento e quer fazer os cálculos direto, olha o que você vai fazer aqui. Ó. Eu vou fazer aqui embaixo. Ó. Eu tinha assim 10% vezes 160. E tem casos que você só vai sair assim, tá? Multiplica, ó, de cima com de cima, de baixo com de baixo. Formalmente, numerador com numerador, denominador com denominador. Então, isso aqui vai ficar 1.600, que é 10 vezes 160, dividido por 100. Ó, de novo, 2 zeros aqui com 2 zeros de cá, acabou, não tenho mais o que fazer. 16 é a minha resposta final. Belezinha? Vamos para o próximo? Olha o próximo que diz: quanto que é 8% de 40? Mesmo caminho, ó. 8 sobre 100 vezes 40. Eu vou fazer aqui agora todos fazendo o cancelamento quando ele for possível, tá? Cancela um zero do 40 com um zero cá do 100. Sempre um de cima com um de baixo e somente na multiplicação, tá? Aí faz, ó, 8 vezes 4, numerador vai dar 32. 10 vezes 1 dá 10. 32 dividido por 10, dividir por 10 a gente vai fazer rápido. É só deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Então, isso aqui vai ficar 3,2 e acabou aí a minha questão, a minha solução. Vamos para mais um? O próximo é o seguinte: quanto que é 50% de 750? Lembra lá do início que eu te disse, ó, 50% é a mesma coisa que a metade? Se você sabe que 50% é a metade, faz a metade de 750, que vai dar 375. Eu prefiro fazer essas contas rápidas mentalmente, mas se você não ficou convencido disso, faz a tua conta normalzinho. Mas lembra, ó, 50% de qualquer coisa é sempre a metade. É só dividir por 2. Olha só aqui, ó. Se eu vou fazer o passo a passo seria assim, ó, 50% vezes 750. Lembra que o denominador aqui é 1, né? Um zero daqui, cancela com zero de cá, um zero daqui com zero de cá. Sobrou 5 vezes 75. Aí aqui uma multiplicação simples, ó, 75 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Sobem 2.
5 vezes 7, 35. Com 2, 37. Claro, tem que dar o mesmo valor que nós encontramos aqui anteriormente, 375. Então, dica para fazer 50% rápido é só você dividir por 2, só isso e nada mais. Vamos para o próximo exemplo. Olha o próximo exemplo, 25% de 400. Eu também te dei uma dica para o 25% aqui. Ó. 25% de qualquer valor é sempre a quarta parte. Qual é a quarta parte de 400? Pensa aí um pouquinho. Bem fácil de fazer, né? Quarta parte de 400, claro, é 100. Eu posso fazer isso muito rapidamente, só com cálculo mental. Mas, professor, não consegui fazer isso rapidamente assim. Então, se você não conseguiu, faz o passo a passo. Ó, 25 sobre 100 vezes 400. O caminho é sempre esse, ou a regra de 3, que foi aquele exemplo primeiro que eu te falei. 2 zeros do 400 simplifica com 2 zeros do 100. Olha o que sobra, 25 vezes 4. Aqui eu vou fazer direto, tá? 25 vezes 4, isso dá 100 e você não precisa fazer mais nada. Só isso, acabou a conta aqui. Fábio Lima, mas isso às vezes nas questões vem com os probleminhas. Como é que a gente faz isso com os probleminhas? Vou te mostrar aqui um probleminha. Olha só. Primeiro probleminha aqui, bem simples, mas para a gente entender, e é isso que vocês precisam, você precisa aprender isso aqui, porque na maioria das vezes o que vão te cobrar lá em provas, em concursos, na prova da escola, enfim, são situações, problemas como essa, na sua grande maioria, tá? Em uma determinada fruta, cuja massa é 60 gramas, o teor de água é 45%, o resto é polpa. Calcule quantos gramas de polpa há na fruta. Pensa comigo. Se o total é 45%, isso aqui não, perdão, se o total é 100% e 45% é de água, então pensa comigo, ó, o total em porcentagem é 100%. Se 45% de água é água, qual é a porcentagem da polpa? E aí, eu te pergunto, qual é a porcentagem da polpa? É o que falta para chegar no 100%, já que ele disse que é o restante, né? Então, aqui ó, vai ser 55% somente da polpa. Professor, eu poderia calcular os 45% e descobrir quantos gramas é de água? Claro que poderia, aí fica a seu critério. Mas eu já vou calcular direto quanto é o valor da polpa. A polpa eu já sei que é 55%. Então, ó, quanto que é 55% de 60 gramas? É essa pergunta que você precisa se fazer. Então, como é que calcula isso? 55 sobre 100 vezes 60 gramas. Aí cancela um zero daqui com um zero de cá e tem que fazer as contas. Eu vou continuar aqui embaixo. Ó. Vai ficar no numerador 55 vezes 6 e no denominador só sobrou ó, esse 10 daqui. Ó. Então, agora como é que a gente termina, professor? Multiplicação, 6 vezes 55. Arma a continha aí, ó. Vai treinando a armar essa conta, porque é importante saber fazer isso, pelo menos armada aqui. Ó. 6 vezes 5 dá 30, sobem 3. 6 vezes 5, 30, com 3, 33. Isso aqui eu vou até continuar aqui embaixo, não do lado. 330 dividido por 10. Cancelou aqui o zero, ó. Ficou simplesmente 33 gramas, correspondente à polpa. Se eu quisesse saber qual é o percentual de água ou qual é a quantidade de gramas em água, só era fazer 60 menos 33, que aí você ia achar a parte de gramas correspondente à água. Tranquilo? Fácil? Tá gostando? Não esquece do like se ainda não deu, tá? Vamos lá para o próximo. Nosso próximo exemplo ali, ó, uma urna tem 25 bolas numeradas, sendo que 52% dessas bolas estão numeradas com o número par. Quantas bolas tem número par e quantas bolas tem número ímpar?
A gente só precisa fazer uma multiplicação aqui com porcentagem para descobrir já praticamente as duas respostas. Olha só, 25 bolas. 52% representa o número par, ou tem um número par nela. Então, como é que eu calculo 52% de 25? Eu vou até escrever isso aqui para ficar bonitinho. Ó. Quanto é 52% de 25? Caminho natural, ó. 52 sobre 100 vezes 25. Professor, essa daqui não deu para cancelar nada. Não deu? Tá. Pensa um pouquinho, ó. O 25 e o 100 são divisíveis por 25. O 25 dividido por 25 dá 1. E o 100 dividido por 25 dá 4. Então, essa expressão inteira vai ficar assim, ó. 52, deixa eu voltar, vezes 1 sobre 4, que é a mesma coisa que 52 dividido por 4. Pensa comigo, 52 para dividir para 4, se eu dividir por 2 dá 26, se eu dividir por 2 de novo dá 13, isso aqui dá 13, ó. Eu tenho então 13 bolas que tem nela, ainda balas não, é bolas, que tem nelas um número par e o restante tem um número ímpar. Pensa comigo, ó. As demais bolas têm um número ímpar. Eu preciso fazer uma porcentagem de novo? Se eu quisesse fazer a porcentagem, eu teria que fazer 48%, porque é o que falta para 100% aqui, ó, 52%. Se o total é 100%, está faltando 48%. Mas aqui nem precisa, né? De 25 bolas, eu sei que 13 tem nelas um número par, só vão me restar 12 bolas, claro, com número ímpar, que tem nelas um número ímpar. E assim, fechou aí a nossa solução. Beleza? Vamos para mais uma? Para continuar aí a nossa aula, mais um exemplo aqui bem comum da gente encontrar aí, principalmente em lojas, liquidações, etc. Uma camisa na vitrine de uma loja custa R$40. Olha só. Se o preço dela fosse aumentado em 20%, quanto passaria a custar? Vou te dar duas maneiras para você conseguir resolver essa questão. Primeiro, calcula quem é o aumento. Esse é o caminho natural de quase todas as pessoas. O aumento aqui dessa camisa é 20%. 20% de quanto, professor? Eu sempre vou precisar do referencial. Você vai fazer, ó, 20% de quanto, Fábio Lima? 20% de, que de estranho, de 40. 20% de 40, como é que eu calculo? 20 sobre 100 vezes 40. Ó, um zero daqui com zero de cá, um zero daqui com zero de cá. Sobrou 2 vezes 4, que é 8. Se você não sabe cancelar, faz 20 vezes 40, depois divide por 100, mas simplificar nesse comecinho aqui fica muito menor, fica muito mais rápido. Então, ó, fechando a nossa solução. A camisa tem um desconto, é importante destacar isso aqui, ó, um desconto de R$8. Só que, não, desconto não, Fábio Lima, que desconto, um aumento, desconto nada. Tem um aumento de R$8, ó. Se ela custava 40 e aumentou 8, quanto é que ela vai passar a custar agora? Bem tranquilo, né? Vai custar 48, que é 40 mais o valor que teve de aumento. Ou seja, o novo preço da camisa é R$48. Beleza? Dúvida? Tranquilo? Mais ou menos? Se ficou alguma parte aí que você não entendeu, bota aí nos comentários qual foi a tua dúvida, que na medida do possível eu vou estar te respondendo. Mas a ideia é que a gente tire todas as dúvidas já aqui na nossa aula, tá? Ó, já vai a observação aqui nesse exemplo também. E professor, se a camisa, em vez de estar com um aumento de 20%, ela tivesse com um desconto de 20%, o que eu faria agora ali? Se ela tivesse com um desconto de 20%, aí você, em vez de somar 40 mais 8, ia pegar e fazer 40 menos 8.
desconto, a gente está diminuindo, a gente está reduzindo o valor. Então, se fosse um desconto, você ia fazer 40 menos 8. E vamos para mais um exemplozinho aqui, ó. Em uma liquidação de janeiro, os produtos de uma loja são anunciados com descontos de 15% até 50%. Um sapato que custa R$ 180 é anunciado com um desconto de 28%. Olha, essa aqui é aquela do desconto que eu acabei de fazer a observação para você antes. Se o sapato tem 28% de desconto e custa R$ 180, qual é o valor que ele vai custar? Caminho natural. Ah, pera ainda que tem uma coisa ali que eu acabei dizendo que ia falar 2 caminhos aqui no exemplo anterior e não falei. Professor, qual seria o caminho diferente que a gente poderia ter aqui, ó? Isso aqui é só um adendo para você. Pensa comigo, ó. Se o valor total do produto é 100%, isso em porcentagem, e ele teve um aumento de 20%, então você vai fazer assim, ó, mais 20%, então esse produto vai custar 120% do valor que ele custava antes. Aí você só precisa fazer 120% do valor que você já acha o valor final direto. Ou seja, era só fazer assim, ó, 120 sobre 100 vezes 40, porque eu teria que calcular 120% de 40. Se você fizer essa continha aqui, ó, vai encontrar o 48. Era só para cumprir a segunda forma que eu falei que ia fazer essa questão e que eu acabei não fazendo. Vou fazer a mesma coisa nessa daqui, ó. Vou te dar 2 opções, uma primeira que é a mais comum e depois eu volto para uma semelhante a essa última que eu acabei de fazer no último exemplo. Olha só, 28% de 180, esse é o caminho natural da gente fazer aqui, ó. Quanto que é 28% de 180? Mesma coisa, 28 sobre 100 vezes 180. Dá para simplificar alguma coisa? Se der, simplifica. Ó, um zero daqui com zero de cá. Vai sobrar. Lembra que o denominador aqui é 1, né? 28 vezes 18 dividido por 10. Ih, professor, aqui vai dar decimal. Vai. E a gente tem que aprender a lidar com esses decimais aqui, tá? Mas vamos ver se dá. 28 vezes 18. Tem que saber fazer também a multiplicaçãozinha, ó. 8 vezes 8, 64, vão 6. 8 vezes 2, 16, com 6, 22. Com 1 agora, tá? 1 vezes 8 é 8, lembra que é dezena, uma casa a menos. 1 vezes 2 é 2. Soma isso aqui, né? Aqui dá 4, 2 e 8 dá 10, sobe 1, aqui vai dar 5, ou seja, 504 dá esse resultado. Então aqui embaixo, ó, 504 dividido por 10, ou seja, dá um desconto, né? R$ 50,40 ou 50,4. Tá, professor? Mas a questão perguntou não quanto era o desconto, e sim quanto passou a custar depois do desconto. Eu te pergunto, desconto aumenta ou diminui o valor do produto? Com certeza diminui. Então eu vou ter que pegar o valor do produto, que é, deixa eu até trocar de cor aqui, ó, R$ 180, e vou dividir, não, subtrair por 50,4, que é a mesma coisa que 50,40, enfim. Ó, 0 aqui, 0 menos 4 não dá, então vou ter que fazer algumas transformações aqui, ó. Transforma aqui uma dezena, fica 7, aqui fica 10, transforma uma unidade, aqui fica 9, vem aqui para decimal. 10 menos 6, aqui agora eu já posso fazer. 10 menos 4 dá 6, a vírgula. 9 menos 0 é 9. 7 menos 5 dá 2. E 1 não tem ninguém para subtrair. O novo valor da camisa é R$ 129,60. Professor, e como é que seria a segunda forma de fazer direto sem precisar dessa subtração? A segunda forma seria a seguinte. Pensa aqui comigo, vermelho não, verde.
Se eu tenho um produto que em porcentagem ele é 100% e ele teve um desconto de 28%, eu vou subtrair 28% dele. Então isso aqui, ó, em porcentagem, ele vai ficar 72% do que era antes. Aí basta você fazer, ó, 72% vezes os 180. Quando você fizer essa operação aqui, já vai encontrar direto os R$ 129,60. Belezinha? Deu para entender? Para fechar a nossa série aí de porcentagem, cuidado que porcentagem também vocês vão encontrar alguns livros aí como percentagem. É a mesma coisa. É tipo alguém falar 14 ou 14. Ambos estão corretos, ambos representam a mesma coisa. São duas formas diferentes de falar. Então, porcentagem e percentagem é a mesma coisa. A última questão é um probleminha bem fácil, que se a gente aplicar uma daquelas dicas que eu dei, vai ficar fácil de fazer também. Olha o que diz a questão. Considere que 36 mil candidatos compareceram à primeira etapa de um vestibular da Universidade Federal do Ceará, UFC. Nessa etapa foram propostos 8 questões de múltipla escolha de matemática. Um levantamento estatístico sobre essa prova foi transcrito no gráfico abaixo. Aqui já vai misturar porcentagem com gráfico, onde cada coluna registra o percentual do número de candidatos que acertaram a questão correspondente. Eu já vou até interpretar o gráfico. Ó. Na vertical tem dizendo porcentagem de acerto. Na horizontal tem dizendo questão. Título do gráfico, ó, porcentagem de acerto por questão. Quase tudo que a gente precisa para interpretar um gráfico bem. Interpretando esse gráfico, ó, primeira questão da prova teve 45% de acerto. Segunda questão teve 40%. Terceira questão teve 25%. Quarta questão, 60%. Quinta questão da prova, 36% de acerto. Sexta questão da prova, 42% de acerto. E sétima questão da prova, 70% de acerto. Para fechar essa prova aí, ó, a oitava questão teve 41% de acerto. Olha o que a questão pede. Cuidado com o comando da questão, tá? Qual o número de alunos que acertaram a terceira questão? Terceira questão está aqui, ó. Identifica isso no gráfico. Terceira questão, 25% dos alunos acertaram a terceira questão. 25% de quantos alunos, professor? Olha o total de alunos aqui, ó. 25% de vezes, então, né? 36 mil. Olha só. Lembra que 25% a gente pode simplificar por 25? Fica 1/4 vezes 36 mil, que é a mesma coisa que 36 mil dividido por 4. E 36 mil dividido por 4 eu vou fazer já mentalmente, ó, dá 9 mil. Se você lembrar logo do começo da nossa aula, letra D, tá? Eu tinha dito que 25% é sempre igual à quarta parte. Então, quando você quiser calcular 25% de qualquer coisa, basta você pegar o resultado e dividir por 4, que vai chegar direto nessa solução. Beleza? Espero ter te ajudado. Se gostou, não esquece de deixar aquele like e compartilha isso com todos os teus amigos que estão estudando esse conteúdo. E no mais, é isso. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.